mediana. Deixa eu gravar a aula aqui. Vou compartilhar meu slide aqui. Está aparecendo a minha tela aí para vocês? Sim. Então, moda e mediana. Vocês falaram que vocês já viram isso daqui, na verdade, né? Foi um assunto... Vocês estudam, acho que foi no 7º ano, né? 7º ou 9º ano, né? 9º ano, se eu não me engano. Ok. Então, vamos lá, pessoal. O que é? Vamos começar aqui com a mediana, tá? Quando você tem um conjunto de dados numéricos, tá? Para você encontrar a mediana, você tem que agrupar esses dados em rol, certo? O Enem adora essas palavrinhas, pessoal. Rol, mediana, moda, média, cai muito em Enem isso daqui. Então, os dados em rol significa que eles têm que estar na ordem ou crescente ou decrescente. Na sua maioria das vezes, ele vai estar na ordem crescente, tá? Então, você organiza os dados do menor para o maior. Então, aqui... Oi? Não é aquele que tem que somar, contar quantos tem, somar mais um e dividir por 2, não é Perfeito. Isso mesmo, Brenda. Exatamente isso. Ah, eu lembro. Então, aqui, ó, tá? Coloquei aqui os dados em rol, tá? A mediana é o termo que está no meio, tá? Isso que você falou, Brenda, você vai fazer quando a quantidade de dados for um número par, tá? Quando a quantidade de dados for um número ímpar, você vai ter um termo central, tá? Que aí você vai, esse termo central, aí você vai pensar nisso que você falou, você vai somar 1, vai dividir por 2, tá? Agora, quando você tem uma quantidade par de dados, você vai ter 2 termos centrais. E aí você tem que fazer a média aritmética entre eles. Então, aqui, ó, organizei os meus dados em rol, né? Aqui, vamos supor que eu tenho as alturas de 11 atletas, então eu tenho 11 valores. Esses valores, eles estão em centímetro, tá? Então, aqui, quem que são os valores centrais? Organizei em rol, tem que estar em rol, tá? Para você calcular a mediana, tem que estar em rol. Tá? Então, o termo central aqui, ó, é o 176. Tá vendo? Como aqui a quantidade de dados é um número ímpar, tá? Eu vou ter uma mediana só, um valor central, que é, no caso aqui, o 176. Como é que eu acho esse valor central? É isso que a Brenda falou, né? Eu tenho 11 dados. Eu vou somar 1 e dividir por 2. Então, vai ficar 11 mais 1, 12, dividido por 2, 6. Então, ele vai ocupar a 6ª posição. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, ele ocupa a 6ª posição. No caso aqui, vai ser o 176. Bom? Se eu tivesse 12 alturas, tá? Teria 12 dados aqui. Bom, eu teria 2 termos centrais, né? Então, aqui, ó, a mediana, que a gente representa por MD, é o 176, tá? É a abreviação aqui de mediana, MD. Agora, se eu tiver 12 alturas, eu vou ter 2 termos centrais, o 176 e o 178. Nesse caso, Brenda, eu vou dividir por 2, né? Para achar os termos centrais. O primeiro vai ser a quantidade de termos, 12 dividido por 2. Então, vai ser 6 e o próximo vai ser 7, tá? Então, o 176, ele ocupa a 6ª posição e o 178, ele ocupa a 7ª posição. Bom? Se eu tivesse 50 valores, quem que seriam os termos centrais? O 25 e o 26, tá? Se eu tivesse 14 valores, os termos centrais seria o 7º e o 8º, bom? Agora, se a quantidade de dados for um número ímpar, para achar a posição, eu somo uma unidade e divido por 2.
É o que aconteceu aqui, ó. Nós temos 11 termos. Então, 11 mais 1 dá 12, dividido por 2 dá 6, tá? Então, o termo central vai ocupar a 6ª posição, ok? Então, aqui, ó, como é que eu faço para calcular, então, a mediana? Eu tenho 2 termos centrais, tá? Então, eu tenho que calcular a média aritmética entre os 2 termos centrais, tá? 176 mais 178, que vai dar 354, dividido por 2, 177, né? Tá? É o valor que está no meio, entre os 176 e os 178, tá? Que vai acabar sendo a média aritmética dos dois. Fechou? A moda, né? O conceito de moda é bem parecido com o conceito que a gente tem, né, no nosso dia a dia, né? Qual é o conceito de moda do nosso dia a dia? Uma coisa, né, que está sempre em evidência, né? Uma coisa que acontece bastante. Então, a moda, em estatística, tem mais ou menos a mesma ideia, tá? É o valor que aparece mais, é o valor que, digamos assim, está em moda. Neste caso, ó, nós temos 11 atletas. Qual é o valor que mais aparece aqui? É o 175, tá vendo? Ó, que aquele aparece 3 vezes, né? Tá vendo? Ó, 1, 2, 3. A frequência do a moda é o número que tem a maior frequência. No caso, a frequência do 175 é 3, tá? Então, ele é o termo que mais aparece. Bom, agora, um conjunto de dados, ele pode ser bimodal. O que é o prefixo bi? 2, né? Ele pode ter 2 modas, como é o caso que acontece aqui, ó. Tá? Nós temos, ó, o 1, ele se repete 3 vezes. E o 3, ele também se repete 3 vezes. Certo? Então, tanto o 1 quanto o 3 pode ser considerado como moda desse dado aqui, tá? O 2 não, porque ele se repete somente 2 vezes, né? Então, a frequência do 1 é igual à frequência do 3, tá? Agora, você pode ter termos, né, que uma sequência que não tem um valor que se repete mais, né? Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os termos aqui, eles têm a mesma frequência, então não tem um que se repete com uma maior frequência. É o que a gente chama de amodal. O prefixo a significa não, né? Então, sem moda, amodal. Ok? Então, bem simplesinho esse conceito, né? Então, moda é o dado que tem uma maior frequência. Ok? Então, ali, ó, 175, né, que se repetiu 3 vezes, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, exemplo. O Brasil é o 4º produtor mundial de alimentos, produzindo mais do que o necessário para alimentar sua população. Entretanto, grande parte da produção é desperdiçada. O gráfico mostra o percentual do desperdício de frutas nas feiras do estado de São Paulo. Então, por exemplo, aqui, o abacaxi. 26% dos abacaxis, eles são jogados fora, são desperdiçados, tá? Aliás, o abacate, né? Abacate, 26%. O abacaxi, ó, 25%, tá vendo? Isso aqui é um gráfico de barras, né? Barras verticais, né? Banana, ó, 40% é jogada fora. Morango, 40%, tá? A pergunta que ele faz é o seguinte: considerando os dados do gráfico, a média aritmética, a moda e a mediana são respectivamente. Então, eu quero calcular a média das frutas que é jogado fora, tá? Em média, tanto por cento das frutas é jogado fora. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar todos esses dados aqui e calcular a média entre eles. Então, ó, eu já coloquei aqui os dados em rol. Tá vendo? Ó, o 21, ele aparece uma vez só, né?
O 22, ó, aparece uma vez só também, né? Que no caso aqui é da laranja. O 25, ó, ele aparece 2 vezes, né? Então tem que levar em consideração a frequência dele, né? Não é só pegar os valores que estão aqui, somar e dividir. Não, você tem que ver se ele tem uma frequência. Ele se repete, o 25, né? Se repete aqui, ó, para o abacaxi e para a manga. O 26, ele aparece uma vez só. O 30, ele aparece uma vez só. Né? E o 40 aparece 2 vezes, aqui na banana e no morango. Então, ao total, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados, né? Porque nós temos 8 frutas. Então, um dado para cada fruta. Então, eu vou tirar a média desses valores aqui e vou dividir por 8. Aí eu vou ter a média percentual de cada fruta que é desperdiçada. Então, tirando a média ali, né? Eu teria que somar todos os valores, né? E dividir o resultado por 8. Fazendo esta soma e dividindo por 8, a gente vai ter uma média de 28,625. Isso aqui é uma porcentagem, uma média aproximada para o desperdício de cada fruta. Certo? Então, aí a gente já poderia descartar a letra D e a letra E, né? Ficaria aqui entre A, B e C. Tá? Aí, ele pede para a gente calcular a moda. Qual que é o valor que mais aparece aqui, pessoal? Tem 2 valores, né? O 25 e o 40. Né? Porque o 25 aparece aqui no abacaxi, né? No abacaxi e na manga, né? E o 40% aparece na banana e no morango. Então, isso daqui é uma amostra bimodal. Eu tenho 2 modas, o 25 e o 40, né? Então, aqui eu fico entre a letra A e a letra B. Agora, eu tenho que calcular a mediana. A mediana é o termo central. Nós temos 8 frutas, né? Então, como aqui a quantidade de dados é um número par, a mediana, eu vou ter 2 valores centrais, né? Que vai ser o quarto e o quinto. Então, o quarto, ó, eu tenho 8, né? Dividido por 2 dá 4. Então, 1, 2, 3, 4 e quinto. Então, vai ser o 25 e o 26. Vão ser os termos centrais. Eu tenho que tirar a média entre eles, tá? Entre o 25 e o 26. Bom? Então, a mediana vai ser a média aritmética entre os 2 termos centrais. 25 mais 26 vai dar 51, dividido por 2, 25,5, tá? Que corresponde, então, à alternativa A, certo? Ok? A alternativa correta é a alternativa A. Bem, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não é exercício ainda, só para vocês prestarem atenção, bom? Agora vamos para os exercícios da página 58, módulo 100. Então, peguem ele aí. Estão com ele aí? Pode ir, pessoal? Sim. Bom, é um exercício muito fácil, tá? Só que é trabalhoso porque você tem que fazer alternativa por alternativa, tá? Ele fala o seguinte, cada uma das 5 listas dadas é a relação de notas obtidas por 6 alunos de uma turma em uma certa prova. Assinale a única lista em que a média das notas é maior que a mediana. Então, em cada uma das alternativas, você tem que calcular a média e ver quem que é a mediana, né? Neste caso, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dados, né? Então, a mediana, você vai ter 2 valores centrais, né? O terceiro e o quarto. Então, para você calcular a mediana, você tem que fazer a média aritmética entre os termos centrais, né? Nesse caso aqui da letra A, entre os 7 e o 8. Né? Tira a média aritmética dos termos centrais. E tira a média de todos os termos. Tá? Aí você vê qual deles que a média ficou maior que a mediana. Tá? Então, é só cálculo, pessoal. Não tem dificuldade aqui. Ó. Então,
no primeiro, né, na primeira lista ali. Tá? Então, na primeira lista. Tirando a média aritmética dos dados, né, você vai dividir por 6, né? Que tem 6 valores, vai dar 44 por 6. Então, a média aqui vai dar 7,3. A mediana, os termos centrais, é o 7 e o 8. Ó, 7 e 8. Tirando a média entre eles, vai dar 7,5. Tá? Não ficou maior, né? Ele quer que a média seja maior. Tá? A média tem que ser maior que a mediana. Então, a letra A descartada. Na letra B, tirando aqui a média aritmética entre esses dados, né? Somando tudo e dividindo por 6, a gente vai ter uma média de 6,3. Os termos centrais aqui, o 6 e o 7, né? 6 mais 7 vai dar 15, dividido por 2 vai dar 6,5. Aliás, 13, né? 13 dividido por 2 vai dar 6,5. Então, não ficou maior ainda, né? A média ficou menor. Então, a alternativa B, descartada. Na alternativa C, terceira lista ali, ó, tirando a média aqui dos valores e dividindo por 6, vai ficar 39 dividido por 6, que vai dar 6,5. Os termos centrais é o 6 e o 7 também, né? 6 mais 7, 13 dividido por 2, 6,5. Não ficou maior, ficou igual. Então, letra C também descartada. O 4, tirando a média aritmética entre esses dados e dividindo por 6, né? Somando e dividindo por 6. 38 dividido por 6 vai dar 6,3. Né? Os termos centrais aqui, ó, é o 5 e o 7. Fazendo a média aritmética entre eles, 5 mais 7 vai dar 12 dividido por 6, dividido por 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, neste caso, ó, a média ela ficou maior que a mediana. Tá? Então, seria aí já a alternativa D, a alternativa correta. A alternativa E, só para ver aqui que não vai dar certo, né? Somando os valores, dividindo por 6, 50 dividido por 6 vai dar 8,3. Os termos centrais aqui, 10 e 10, né? 10 mais 10, 20, dividido por 2 vai dar 10. Então, a alternativa correta é a quarta lista, a alternativa D. Okay? Foi o único caso Deve em que... ser de um ano bem anterior, né? Esse da FUVEST, porque é fácil. Tranquilo, né? Não sei de qual ano que é. Mas é bem tranquilinho, né? Só trabalho que você tem que testar alternativa por alternativa, né? Tem que estar fazendo as continhas aqui. Mas bem tranquilinho. Fechou, pessoal? Tira um print aí da tela. Pode ir? Por mim, pode. Oi? Vamos lá. A distribuição de frequências a seguir é resultado da análise da quantidade de erros em uma determinada edição de um livro. Foram sorteadas 100 páginas e verificados os erros em cada uma delas. Determine a mediana e a moda dessa distribuição. Então, a gente tem que considerar, pessoal... Colocar em Hoffman, né? Oi? Isso. No caso aqui, né, ele já vai estar organizado aqui, né, em rows, ó, 0, 1, 2, tá? Então, eu vou considerar essa coluna aqui, né? Então, o que isso significa, pessoal? Você tem 100 páginas, né? Em 48 dessas páginas, você não tem nenhum erro, tá? Então, o 0, nos nossos dados, ele vai aparecer 48 vezes. 37 páginas vai ter um erro. Tá? Então, o número 1 ele vai aparecer 37 vezes. É a frequência do 1. Em 4 páginas vão conter 2 erros. 8 páginas tem 3 erros. 2 páginas tem 4 erros. Uma página só tem uma página que vai ter 5 erros. Tá? Você tem 100 páginas. A soma da frequência vai dar a quantidade de dados que você tem, né? Então, nós vamos ter 100 dados. Ele quer saber a mediana e a moda. A moda já deu de graça, né?
Qual que é o valor que tem uma maior frequência aqui? Qual que é, gente? O zero. O zero, né? Tá? Vai ser o valor que mais vai aparecer, vai ser o zero. Então, ó, a frequência dele é maior, né? Agora, a gente tem que achar a mediana. Ou seja, se eu fosse organizar esses números aqui, qual que seria o termo central? Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Então, a moda, né? MO é zero. Agora, se eu fosse organizar esses dados, vamos pensar, ó. Como é que ficaria? Né? Eu tenho 100 dados, né? 100 é um número par. Então, eu vou ter dois centrais. Quais vão ser esses valores? O que está na posição 50 e o que está na posição 51. Certo? Então, eu tenho que ver quais valores que vão estar na posição 50 e qual valor que vai estar na posição 50 e qual valor que vai estar na posição 51. Se eu fosse organizar esses dados aqui em rol, ficaria assim, mais ou menos, né? O 0, ó, ele iria se repetir 48 vezes, né? O 1, ele iria se repetir 37 vezes e assim por diante. Até você chegar no 5, ó, iria se repetir uma vez só, tá? Então, vamos pensar, ó, o 0, eu vou ter 48 zeros, né? Eu quero encontrar o termo que está na posição 50 e 51. Então, é só você contar, ó. Terminou o 0, 48. Aí vai começar o 1, né? Esse aqui seria o 49, esse aqui seria o 50 e esse aqui seria o 51. Então, os termos centrais, ó, eu destaquei aqui, tá? É o 1 e o 1. Esses aqui vão ser os meus termos centrais, tá? A média, como eu tenho dois termos centrais, para achar a mediana, você faz a média, que no caso, obviamente, que vai dar o próprio 1, né? 1 mais 1 dividido por 2 vai dar 1. Então, a mediana vai ser a média dos termos centrais, que vai ser igual a 1. Tá? Então, resposta. A mediana é 1 e a moda é 0. Certo? Tranquilinho, gente? Tira um print aí. Certo. Queria que vocês pensassem um pouquinho no 3. Ah, mas isso do Enem. Então, ele fala o seguinte... Peraí, Jeff, volta, por favor. Pode? Pronto. Então, exercício 3, tá? Exercício do Enem. Esse exercício não é tão antigo, não. Acho que é de 2016, se não me engano, esse exercício. Em uma loja que vende sapatos, recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionados à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito, e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelo dono. Tá? Então, aqui a numeração de sapatos com defeito, né? Pegou a quantidade, né? Dividiu, vai dar 36. A mediana é o termo central, 37, e o valor a numeração que mais apareceu foi a de numeração 38, tá? Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1, né? Porque só tem duas cores de sapatos, né? Branca e preta. Então, o branco vai ser representado pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas.
A loja encaminhou um ofício ao fornecedor de sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor. Aí tem as alternativas, né? Então, pessoal, você tem que verificar qual a numeração que apresentou mais problema e qual a cor de sapatos que apresentou mais problema, se foi a cor branca ou se for a cor preta. Tentem fazer? Se 38 foi a moda, então é 38, não é? Fechou, tá? De graça, né? Então, você já eliminaria qual? Você ficaria já entre a A e a B, e a D, né? Fechou. Então, a numeração é o 38, foi o que mais apareceu. Tá? Agora, e a cor? Aí você tem que usar essa informação, tá? Que a média entre os zeros, a quantidade de zeros e a quantidade de 1, a média foi 0,45. E aí, será que teve mais zeros ou será que teve mais uns? Mais um? Porque tá mais É. próximo. Ao contrário, ó. Ela vai ter, ó. Vamos pensar É, mais o seguinte, zero. mais zeros, tá? Por quê? Deixa eu fazer aqui uma continha rápida com vocês. Será que eu consigo compartilhar sem tirar do... Espera aí, deixa eu só voltar aqui na minha câmera, tá? Rapidamente. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar. Não, vou ter que encerrar o compartilhamento. Então, só vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tá? Olha só. Se você tiver aqui, ó, se a quantidade de zeros fosse igual à quantidade de 1, ou seja, se a quantidade de sapatos brancos fosse igual à quantidade de sapatos pretos, né? A média, pessoal, ia dar meio. Tá? Imagina o seguinte, ó, você tem 0, 0, 0, 1, 1 e 1. Tá vendo? A quantidade é igual, né? Quantidade de sapatos brancos igual a quantidade de sapatos pretos. Isso aqui vai dar meio, né? Porque se você somar, quantos termos nós temos? Nós temos 6. Se você somar, vai dar 3, né? Então, ele ia ficar 3 dividido por 6, que é meio, 0,5. Então, a média seria 0,5, né? Se você tivesse 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, a média também vai dar meio, porque você vai ter 8 termos, né? E você tem, a soma aqui vai dar 4, né? E você tem 8 termos. Então, a média vai dar meio, tá? Então, se eu tivesse a mesma quantidade de sapatos brancos e de sapatos pretos, a média sempre vai dar meio, ok? Agora, o que vai acontecer se você tiver mais zeros? Vai ficar menor do que meio, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 4 zeros e 3, 1. Ok? Então, a soma vai dar 3. E quantos números eu estaria somando aqui, ó? Eu estaria somando 7 números, ok? Esse valor, pessoal, é uma coisa menor, vai dar um valor menor que meio. Né? 3 dividido por 7 vai dar menor do que meio, tá? Ó, vai dar um valor menor do que meio. Ok? Aproximadamente 0,42. Ok? E se você tiver mais quantidade de 1, vamos supor que eu tenha 3 zeros e eu tenha 4 1. Aí, a média vai ficar maior que meio. Né? Se você somar aqui, vai ficar 4. Né? E aí você vai ter 7 termos. Tá? Então, eu vou somar aqui. Deu 4, eu tenho 7 termos. 4 dividido por 7 vai dar um número maior que meio. Certo? 4 dividido por 7. Então, vai ficar 0,57. Então, isso daqui é maior que meio. O que eu estou querendo dizer? Se a quantidade de zeros for maior, vai ficar menor que meio. Se a quantidade de uns for maior, a média vai ficar maior do que meio.
E ele falou no exercício que a média deu quanto? A média deu 0,45. Isso significa que eu tenho mais zeros do que 1. Ou seja, os sapatos brancos foram os que mais apresentaram problemas. E de qual numeração? Da numeração 38. Tá? Então, isso corresponde à alternativa A. Né? Foram sapatos da cor branca de numeração 38. Ok? Entenderam? Sim. Ok? Posso fazer, tá, Bia? Sim. Exercício 3 no módulo 99, tá? Eu faço já, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilinho, né? Queria fazer o outro exercício também, esse aqui também é do Enem. Tá? Observe que tem bastante exercício do Enem dessa parte, porque é uma coisa bem cobrada. Essa parte de estatística. Vou compartilhar aqui novamente. Tá? Então, aqui. Certo? Então, ficou a alternativa A, né? Vamos ver o próximo aqui. Uma equipe de especialistas de centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, ó, no dia 1, temperatura 15,5. No dia 3, temperatura 14. No dia 5, 13,5. Tá? E assim por diante, né? Como aqui ele fez em dias intercalados durante o mês, eu vou ter 15 dados, né? Tá? Porque foram analisados 15 dias. Então, a quantidade de dados que eu vou ter aqui vai ser 15. Tá? Ele pede, em relação às temperaturas, ele quer saber o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui da frente, peraí. Opa, acho que eu encerrei. Então, em relação aqui à temperatura, ele quer saber o seguinte. O valor da média, da mediana e da moda. Então, eu vou ter que organizar os dados em rol. Estou organizando aqui os dados em rol. Tá? Já coloquei aqui. Então, 13,5, ó. Do 13,5 até a maior temperatura, que é de 21,5. Tá? Você teria que tirar a média desses valores, né? Aí seria mais a questão de ficar fazendo as continhas, né? Tá vendo que o 13,5 seria um caso particular de média ponderada, né? Porque tem frequência. Então, ó, a frequência do 13,5 é 4. 1, 2, 3, 4. Ele aparece 4 vezes aqui. Tá? A frequência aqui do 14 é 1, aparece uma vez só. 15,5, uma vez só, né? E assim por diante. Então, para você tirar a média, seria uma média ponderada, ou seja, você pega o valor, multiplica pela frequência e vai somando, né? Então, a frequência do 13,5 é 4. Aí, 14 uma vez, 15,5 aparece uma vez, o 16 aparece uma vez, ó, o 18 aparece 2 vezes. Então, multiplico por 2, né? 18,5, 19,5. O 20 aparece 3 vezes na tabela. Então, multiplica por 3. Mais 21,5. Bom, você vai dividir tudo isso pela quantidade de números que você tem, que é 15. Tá? Então, fazendo essa continha, né? Aí seria mais a questão de conta. E dividindo o resultado por 15, você teria que a média é de 17. Ou seja, esses valores aqui, né? Eles estão bem, até que próximos aqui do 17. Se você for ver, pensar aqui na dispersão desses valores, né? Eles estão até que próximos. Por isso que o 17 é um valor de tendência central. Aí, a mediana também é um valor de tendência central. O que é a mediana? Como eu tenho 15 valores, eu vou ter um valor central, que vai estar em qual posição? Bom, 15 valores. 15 mais 1, 16. Dividido por 2 vai dar 8. Então, o termo central, a mediana, vai estar na 8ª posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser o 18, tá vendo? Ó. Então, a mediana
é o 18. Tá? E a moda? Qual que é o valor que tem maior frequência, gente? É o 13,5, né? É o que aparece mais. Ó, 13,5. frequência... Isso, 13,5. A frequência dele é 4. Tá? Então, o caso aí, a moda é o 13,5. Tá? Isso daí corresponde à alternativa B. Tá? 17, 18 e 13,5. Tranquilinho? Joia? Tá.